doutora. Então, eu vou ter uma outra resposta. É maravilhoso isso. Sabe qual que é a resposta? Em que não dá nem pra eu falar se eu sou a favor ou contra, porque aqui no Brasil é impossível termos pena de morte. A gente tem organismos ordenamentos jurídicos internacionais em que, a partir do momento em que o Estado, no caso o país, ele não, como se fala, não existe o retrocesso em direitos humanos de forma internacional. Então, a partir do momento em que já não existe pena de morte aqui no Brasil... A senhora está sendo técnica. Então, é uma situação em que nunca mais vai acontecer aqui no Brasil. Nunca teremos pena de morte no Brasil. Então vai morrer mais vítima. Não tem. É isso do que bandido. Não tem. Não tem pena de morte, porque é impossível um Estado democrático implementar uma pena de morte. Teria que ter uma ruptura, inclusive com com todos os pactos internacionais que o Brasil já assinou, de organizações dos Estados Americanos, das Nações Unidas, todos os pactos internacionais. Então a gente não consegue. Estados que têm pena de morte, a partir do momento que eles tirarem, eles não podem mais implementar. Então, que assim, qual é a solução? A solução é que a gente tem que ter penas mais adequadas. Aqui é o país que espera se matar para depois punir. Por exemplo, um crime de ameaça. Um crime de ameaça é gravíssimo. Você está anunciando a prática de um crime hediondo, de um crime grave. Qual que é a responsabilização? Ainda mais se a pessoa já tiver um histórico de outras coisas. Mas qual que é a responsabilização daquele que faz uma ameaça para o outro? Nada. É um nada jurídico. Agora, se aquele que está ameaçando, vou te matar, vou te estuprar, vou te esquartejar, vou te dilacerar, faz, aí só... Então, espera-se a vítima morrer, espera-se efetuar aquela ameaça, situação em que países, outros... tem uma pena gravosa para o crime de ameaça. Então, a gente tinha que reestruturar várias... Porque, assim, o que a gente tem que trabalhar com a nossa realidade? A nossa realidade do nosso país é impossível que a gente tenha. Então, eu vou fugir da resposta. Eu não vou responder nem sim, nem não. Eu vou deixar a senhora aqui de calça curta. Tô fugindo. Se fosse possível, assim, vamos no seco. É possível no Brasil a pena de morte e vai sancionar em todo o mundo? A senhora aceitaria a pena de morte ou não? É assim... Podcast. Em casos concretos, em casos em que eu esteja emocionalmente ou pessoalmente ligada, eu vou falar, não só aceito a pena de morte, pode até fazer esse recorte. Se eu estiver... emocionalmente, não como delegada de polícia, mas como uma vítima, emocionalmente ligada em um crime, sendo vítima meu parente, minha mãe, meu irmão, meu marido, eu não só vou querer a pena de morte, como vou querer a tortura mais horripilante para aquele ladrão e aquele bandido. Só que a gente tem que ser técnico. Como operador do direito, como delegada de polícia, eu falo que eu tenho uma instabilidade, segurança no âmbito de erros judiciais, erros técnicos por falta de estrutura do governo, para que a gente possa dar conta da demanda dos crimes do sistema de justiça criminal. Então, nesse sentido, de forma técnica, não de forma emocional. Forma emocional, eu tô falando eu vítima, meu parente vítima. Então, de forma técnica, eu não vejo essa realidade efetiva no estado que a gente vive, em que os governos não estruturam as instituições responsáveis pelo sistema de justiça criminal. A gente tem um sistema inepto na justiça, no Ministério Público, na perícia, porque a gente não tem estrutura. Na polícia, a gente não tem estrutura para conseguir trabalhar de acordo com a nossa excelência. Se a gente tivesse 10 inquéritos para investigar, a gente ia investigar e ia ter 100% de esclarecimento. Só que a gente tem que investigar 1000. Quantos erros não seriam feitos passando batido? Então, é inseguro. Muita gente inocente iria morrer. É inseguro a gente colocar, implementar na nossa realidade, Brasil, não estou falando só São Paulo, uma realidade em que a gente não tem as estruturas de Estado adequadas e estruturadas de forma adequada para que a gente possa falar de forma histórica. Eu sou a favor que não vai ter erro. Até em países de primeiro mundo tem erro. Então, eu sou insegura. Agora, se falar que é um parente meu, alguém, nossa. Aí eu não tô falando como delegada, eu tô falando como vítima.